do 7º dia do Distrito Núcleo Bandeirante, fica aqui a nossa gratidão pela sua vinda e por ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Amém. Como vocês sabem, o Jefferson, ele faz tudo isso aqui de maneira voluntária, é um ministério de vida dele. Na verdade, Deus tem cuidado de maneira muito especial do Jefferson. Então, nós podemos ver aí, conversando com ele, você ouvindo a história dele, como Deus tem guiado a vida dele até aqui. E Deus tem sustentado ele até aqui. E isso muito se deve ao apoio de voluntários, ao apoio de irmãos que olham para o ministério do Jefferson, que tem um ministério muito relevante, que é a Última Verdade Presente. Siga ele nas redes sociais, gente. Às vezes seguimos conteúdos assim que talvez não agrega valor, mas o dele agrega, e ele tem sido uma grande bênção. Então, Jefferson, fica aqui a nossa gratidão. O Ministério Jovem dessa igreja também agradece. Amém. E fica aqui uma lembrança, né? Não sei como é que você vai levar isso aí no avião, mas você se vira, né? Valeu, receba das mãos do Osés, o nosso diretor jovem. Valeu, obrigado. E também o nosso ancião aqui. Uma saudação do Jefferson. Se for para bater palma, parte de verdade. O Jefferson, ele disse, está aí não sei se está colocando ali na tela o Instagram dele, né? O Jefferson, ele mencionou aqui algumas vezes, irmãos, de que ele é sustentado pela voluntariedade dos irmãos, tá? Então, aqueles que desejam apoiar o ministério do Jefferson, nós vamos deixar ao final do sermão um QR Code na tela com o Pix dele, tá? Caso você queira ofertar diretamente a ele e apoiar o seu ministério. Repito, ele vive 100% disso. Ele e a esposa, eles moram em Curitiba, exercem esse ministério, e eu acredito, irmãos, que se você abençoar ele com algum recurso, isso vai ser de grande ajuda, tá? Ele não combinei nada disso aqui com ele, mas eu estou fazendo isso porque eu sei que a nossa igreja ela pode e deve investir na pregação do Evangelho. O ministério dele é uma forma de você contribuir aí com a missão do Senhor, tá bom? Então, ao final você vai ter informações. Pastor, eu não peguei na tela, me procure o Osés, nós temos todas as informações necessárias caso você queira ajudar, tá bom, este ministério. E você pode também ajudar, além dos recursos, orando pelo Jefferson, orando pela Bruna, e que Deus continue abençoando você, viu, Jefferson? Amém. E a Bruna também, e que através de tudo aquilo que você tem produzido aí nas redes sociais, ele falou aqui um pouco da série, né? Grande Conflito, que tá muito legal. Eu assisti alguns vídeos aí em casa. Gente, coisa de primeira, vale a pena acompanhar. E nós queremos orar por você, nossa igreja. Eu queria convidar você, irmão, meu amigo, a ficar em pé nesse momento. E nós vamos orar. E em um determinado momento da oração, nós vamos erguer as nossas mãos, como uma forma de clamar ao Senhor pela vida dele, da Bruna, pelo ministério que ele exerce, que ele continue sendo uma bênção aonde Deus me enviar. Amém. Bom, vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela forma como o Senhor age e lidera a pregação do Evangelho. Amém. Te louvamos por toda a estrutura da Igreja Adventista, Pai, pela forma como a nossa igreja é organizada para cumprir a missão. Também te louvo, ó Deus, pelo ministério voluntário de muitos irmãos que servem essa igreja e que levam essa mensagem, Pai, a muitos lugares. E o Jefferson é um deles, Senhor. Amém. Ele tem dedicado a vida dele a Ti. Amém. Ele não tem outro sustento, outra forma que não venha da voluntariedade dos irmãos. E nós louvamos o Senhor por isso, porque é somente o Senhor, Pai, que sustenta a fé, o ânimo, a motivação do Jefferson.
e principalmente a forma como o Senhor tem guiado a vida dele até aqui. Amém. Só podemos dizer: louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando, sustentando ele, a Bruna, e que ele seja uma bênção, Pai, aonde ele for. Amém. E nós, como igreja, neste momento, Pai, erguemos as nossas mãos em direção ao Jefferson e clamamos a Ti, ó Deus, com mãos levantadas, que o Teu Santo Espírito tome posse da vida dele. Amém. Tome posse da vida da Bruna também. O Senhor sabe que as mensagens que ele tem pregado perturba o inferno, Pai. Mas sabemos que o poder do Senhor é maior. Amém. Sabemos que o Senhor é maior. Amém, Pai. E que o Teu Evangelho eterno irá prosperar. Amém. Através de instrumentos como Jefferson, através desta igreja, através de tantos outros, pais, que se levantam para ser embaixadores do Teu reino aqui neste lugar. Amém. E nós, Pai, suplicamos pela vida dele, que o Senhor o guarde e o que o Senhor derrame sobre ele o Teu Santo Espírito. Amém, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Valeu, meu querido. Obrigado. Jefferson, que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te use nessa noite mais uma vez. Você vai lá? Vou pegar minhas coisas ali também. Valeu. Vou pegar minhas coisas só. Deixa. Eu só quero aqui, enquanto o Jefferson se prepara, estender aqui a minha gratidão à igreja do Núcleo Bandeirante, a Candanga também, com o Clube dos Gravadores que estiveram aqui conosco. Eu quero agradecer a liderança jovem, na pessoa do Oséias também, os anciãos, o pessoal do lanche que tão bondosamente se preparou, se organizou, o pessoal da sonoplastia, essa equipe de louvor aqui maravilhosa. Foi uma bênção, não foi, gente? Estou orando para que isso seja permanente, regular, constante e encarnado nessa igreja, né? Muito obrigado, viu, gente? Vocês sabem que eu tenho uma dívida com vocês que o céu há de pagar. Deus abençoe a todos, viu? Fica aqui a minha gratidão como pastor dessa igreja por todo o empenho de todos aqui. Valeu. Bom, eu saúdo pela última vez a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, eu quero agradecer pelo carinho, pela hospitalidade, agradecer pela paciência de vocês também, por todos aqueles que estiveram conosco ao longo dessa semana. Agradeço pelas palavras gentis do pastor, pela bênção também que o Ministério Jovem proporcionou a mim e a minha esposa, materializando esse carinho da igreja. Quero agradecer também àqueles que já abençoaram o meu ministério através de doações. Eu já recebi algumas contribuições e louvado seja Deus por isso. Oro para que o Senhor retribua a generosidade de vocês. E agradecer por aqueles que oraram também por essa semana. Às vezes a gente valoriza muito, e no geral é isso que acontece quem prega, irmãos, isso é uma falha. Mas o que o pastor acabou de fazer aqui é exatamente o que eu faria agora, eu reforço. Mas a semana só é uma bênção, e aliás isso é uma coisa que me motiva a voltar nas igrejas. Apesar de eu viver de ofertas, tem lugares por onde eu passo que eu não recebo grandes colaborações no ministério. E sendo sincero com vocês, isso não é uma condição para eu voltar. A maior condição para eu voltar em algum momento nas igrejas é que eu veja realmente que a igreja deu espaço para que o Espírito Santo se manifestasse no lugar da igreja. E eu vi que houve empenho aqui. Eu vi que pessoas se envolveram, que a liderança trabalhou, que os jovens estiveram aqui conosco, as crianças participando, né? Lá o pessoal organizando alimentação, transmissão, enfim, todos, diáconos, né? Que ficam até mais tarde para fechar, chegam cedo para abrir. Isso só foi uma bênção porque houve uma igreja funcionando para a honra e glória de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Bom, continue orando por mim, orando por minha esposa, por esse ministério, e se Deus permitir a gente se encontra em algum momento nessa jornada. Bom, amigos, o nosso tema de hoje, como eu já havia dito,
é a última verdade presente. Nós vamos falar sobre missão. E eu quero convidar vocês a abrirem então a Bíblia em Mateus capítulo 24. Os versos 45 e 46 serão os versos que nós vamos ler. Mateus capítulo 24, versos 45 e 46. Começamos a leitura no verso 45, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A palavra servo, como já foi dito aqui ao longo da semana no Novo Testamento, muitas vezes também poderia ser traduzida como escravo. E a palavra usada aqui no Evangelho de Mateus, onde nós acabamos de ler, é exatamente a palavra escravo. Na época de Jesus, havia algumas famílias que eram mais ricas. E essas famílias mais ricas possuíam escravos que trabalhavam para elas. Eu sei que isso pode parecer meio estranho para você, porque nós não estamos acostumados a ouvir dizer que nos períodos bíblicos Deus de alguma forma tolerava a escravidão. Mas ela existia entre o próprio povo de Deus. E é por isso que eu preciso dizer que a escravidão que acontecia naquela época era diferente do tipo de escravidão que nós conhecemos, que foi praticada no período da colonização aqui do Brasil, por questões étnicas e raciais. Não eram esses os motivos da escravidão aqui na época de Jesus. E além disso, os escravos, se pudéssemos dizer assim, tinham até alguns direitos humanos, entre aspas. Entre eles, os escravos deveriam ser bem alimentados pela família. E quando o chefe do lar se ausentava por alguma razão, ele encarregava um escravo, que era uma espécie de gerente, de administrador, para cuidar dos demais escravos da família. E entre esses cuidados, ele tinha o dever de alimentar bem os demais escravos. Jesus então pega essa experiência do seu cotidiano e dá a ela um sentido espiritual, onde ele é o Senhor e ausentou-se daqui da terra para o céu. Só que ao voltar ao céu, ele deixou um grupo de escravos aqui neste mundo com uma missão. E a missão que ele deu aos seus escravos aqui, aqueles que servem a Deus aqui, foi de alimentar bem as pessoas desta geração. Jesus inclusive fala do sustento para o seu tempo. Aqui no Brasil, nós temos um provérbio popular, onde dizemos que pela manhã deveríamos comer como reis, no almoço como príncipes e à noite como mendigos, não é assim? Na prática, a verdade é que a gente não vive muito isso. Geralmente à noite é onde a gente extravasa mais, não é? Só que viajando aí Brasil afora, eu descobri que no Nordeste principalmente, pela manhã, eles têm uma cultura completamente diferente da nossa lá no Sul. No café da manhã no Sul, o pessoal come frutinha, granolinha, é uma coisa muito leve. E lá não. No Nordeste o povo tem costume de comer raízes, não é assim? É batata doce, é inhame. Eu acabei de vir agora de uma programação semelhante a essa em Caruaru, em Pernambuco, e comia inhame e mandioca, macaxeira eles chamam, né? Quase todos os dias. Então a ideia aqui de Jesus é justamente mostrar que existe um alimento para cada
período. Aliás, eu não sei quantos de vocês aqui gostam de cuscuz. Eu sou fã de cuscuz, sou fã de cuscuz. Abrindo um pequeno parênteses aqui, eu estava no ano retrasado ou passado fazendo a programação, foi também lá em Pernambuco, em outra cidade, e aí fiquei hospedado na casa de alguns irmãos, e no quarto onde eu estava hospedado, tinha um quadro na parede com uma frase que eu achei fenomenal. Tirei uma foto, inclusive postei nas minhas redes sociais. A frase dizia bem assim: se você fica emocionado ao ouvir dizer eu te amo, é porque você ainda não escutou o cuscuz está pronto. Sensacional, não é? Quem gosta de cuscuz vai concordar com essa frase, com certeza. Bom, então a ideia de Jesus aqui era mostrar que existe um alimento para cada momento. Só que eu espero que você já esteja entendendo que o alimento aqui não é o alimento físico. Embora nós, como igreja, tenhamos sim a responsabilidade de promover e exercer a beneficência social. Só que o contexto aqui é um contexto simbólico, onde a intenção de Jesus, ao dizer que ao voltar ao céu, Ele deixou você como escravo dEle, como servo dEle aqui na terra, com a missão de alimentar bem as pessoas. Eu espero que você entenda que o alimento é a mensagem. Vocês lembram que no deserto da tentação, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus aqui está dizendo que para cada tempo da história existe uma mensagem especial, e para alimentar as pessoas da sua geração, você precisa descobrir que mensagem é essa. Qual é a mensagem mais importante da sua geração que as pessoas estão esperando para ouvir, a fim de serem nutridas espiritualmente e estarem preparadas para a segunda vinda do Senhor Jesus? Que mensagem seria essa? Há uma declaração de Ellen White. Se você não acredita nela como uma mensageira de Deus, como os adventistas acreditam, vejam então como uma comentarista da Bíblia aqui agora. E ela vai comentar o texto que nós acabamos de ler. E ela diz exatamente assim, olha só, que palavras tocantes e profundas. Estes são os sábios e fiéis servos que dão o alimento ou sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência à sua geração. Eu não sei você, mas esse texto me faz tremer. Tremer ao saber que grandes homens de Deus, como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, que cumpriram a missão em suas gerações, eles pegaram a tocha da verdade e colocaram na sua mão, nas minhas mãos, para que nesta geração, século 21, ano de 2025, o mundo conheça ou receba o alimento mais importante para esse momento da história. E qual seria o alimento para o nosso tempo? Bom, algumas pessoas dizem que essa história de que existem verdades especiais é uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos dizem que isso foi uma justificativa que nós encontramos para tentar explicar o que aconteceu em 1844, a grande decepção. E dizem eles que nós criamos essa ideia de que existe uma mensagem especial que o mundo precisa ouvir. Só que nós acabamos de ver de que se Jesus não usou a expressão, mas ele conceituou essa ideia de que existem verdades especiais para cada época. E o apóstolo Pedro entendeu isso de maneira tão espetacular que existe pelo menos uma tradução aqui no Brasil que traduz esse texto da seguinte maneira: por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade. O que, igreja? Presente.
E me ajudem aqui agora. A verdade presente é a verdade mais importante para que momento da história? Parece meio óbvia a pergunta, e é para agora, para esse momento. É aquele alimento para o tempo certo que Jesus mencionou. Aliás, a Bíblia fala de um evangelho eterno e de uma verdade presente. O evangelho eterno, diferente da verdade presente, ele sempre será importante. Nós conhecemos esse evangelho desde o passado, ele é importante hoje, e sabia que nós vamos passar a eternidade estudando o evangelho eterno e conhecendo mais sobre o amor de Deus? Só que a verdade presente não. A verdade presente só é importante para hoje, para agora, para esse momento. Isso é tão importante que Pedro chega a dizer que ele repetiria quantas vezes fossem necessárias até que as pessoas estivessem confirmadas na verdade presente. E eu costumo dizer que estar confirmado na verdade presente, que é a mensagem mais importante para hoje, significa 3 coisas. Você precisa conhecer, você precisa viver e você precisa pregar a verdade presente. Existem muitas citações na teologia adventista sobre esse tema. Eu só trouxe uma delas aqui, que é uma das minhas favoritas, onde Ellen White novamente diz assim: diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades, nos caminhos e valados. Agora vejam o que ela diz: o mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade. O que, igreja? Não. O mundo não está esperando para ouvir teologia da prosperidade. O mundo não está esperando para ouvir espetáculos do tipo onde demônios são entrevistados nos púlpitos das igrejas. O mundo não está esperando para ouvir aquela que talvez hoje seja uma das mais populares aqui no Brasil, que é o que a gente chama de teologia do coach. Não! Mas aí você olha para mim e pergunta: mas irmão, por que então as pessoas vão, não é nem às milhares, mas aos milhões, atrás dessas mensagens? Sabe por quê? Há uma frase de Dostoiévski que está no livro Os Irmãos Karamazov, onde ele diz que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus no seu coração. As pessoas têm necessidade de algo que dê sentido para a vida delas. E elas vivem buscando isso em vários lugares e de várias maneiras. Algumas tentam preencher na bebida, na política, no sexo, no dinheiro, nas drogas e etc. E muitos vão atrás de preencher esse vazio nas igrejas, sem se importar se o que está sendo dito é verdade, está na Bíblia. Porque as pessoas, elas simplesmente querem algo que preencha esse vazio no coração delas. Mas no fundo, o que elas precisam é a verdade mais importante para a geração que elas estão vivendo. E é por isso que nós precisamos entender que o mundo está esperando para ouvir a verdade presente. Abrindo um pequeno parênteses aqui, eu não sei você, mas quando eu falo de missão, quando eu falo de pregação, de que as pessoas estão ansiosas para ouvir a mensagem que libertou você, que curou você, que salvou você, que deu sentido para você, eu me pergunto, meus irmãos, por que no passado parece que a igreja cristã era uma igreja tão intensa na pregação do evangelho? Por que parece que aqueles homens e aquelas mulheres tinham uma paixão que parece até irracional? Eles morriam pelo evangelho. Eles saíam do conforto do seu lar, da comodidade da sua casa, para sofrerem, para padecerem necessidade. As pessoas chegam para mim hoje e perguntam: irmão, você não se cansa de a cada semana estar comendo uma comida diferente, dormindo numa cama diferente,
com pessoas diferentes. Irmãos, sendo bem sincero, eu me canso. Mas quando eu olho para a história da igreja, eu não admito, meus irmãos, abrir mão daquela que é a maior responsabilidade que Deus deu. É lógico que dentro da vocação de cada um de nós, mas nós estamos aqui por um objetivo, e esse objetivo é salvar. E é por isso que eu tenho uma tese, e eu quero provar a minha tese para vocês, mostrando o porquê hoje nós temos que fazer quase que um esforço sobre-humano para que a igreja se envolva na missão. São promessas de recompensas. Venha em tal dia, porque a igreja vai ter um trabalho missionário e nós vamos fazer sorteio. Teve uma igreja que eu vi certa vez, os caras estavam sorteando iPhone para envolver a igreja na missão. Loucura! É bom o presente, né? É bom, mas é loucura, é loucura. O que fazia com que no passado, muito ao contrário do que nós vemos hoje, pessoas vão atrás da missão muitas vezes buscando recompensas. Ao contrário, no passado eles padeciam, eles se sacrificavam. E eu tenho uma tese. E a tese que eu tenho, ela começa a ser explicada numa declaração do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer assim em Romanos 10, a gente só vai ler o versículo 13, que é o primeiro que está ali. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Isso significa que Paulo, inspirado por Deus, disse que a condição de salvação para uma pessoa é que ela invoque o nome de quem? E quem que é o Senhor? Jesus. Em contrapartida, todos aqueles que não invocam o nome do Senhor estão o quê? E é isso que falta entrar no coração da igreja. Nós não temos ideia do que significa. Falta amor, irmãos. Falta compreensão de que pessoas que não conhecem a verdade que você conhece estão perdidas. Talvez se Jesus viesse hoje, onde estariam a maioria dos seus amigos do trabalho? Onde estariam a maioria dos seus amigos da sala de aula? Você já pensou o que pode significar Jesus vir das nuvens dos céus e eles estarem perdidos porque não conhecem a verdade mais importante que você conhece e é a única capaz de preparar essa geração para a segunda vinda? Foi justamente o sentimento de compreender que pessoas sem conhecerem a verdade absoluta da palavra de Deus estão perdidas, que movia os grandes homens e mulheres de Deus no passado. Isso é tão verdade, eu vou sair da Bíblia aqui, eu vou entrar na história, a história da igreja. E vejam o que movia os missionários do Senhor a saírem do seu conforto, a abandonarem a comodidade para pregarem o Evangelho. Por exemplo, Hudson Taylor, missionário na China. Vejam a declaração desse grande homem de Deus. Ele disse assim: eu jamais pensaria em ir para a China se eu não cresce que os chineses estão o quê? Perdidos e necessitados de Cristo. Vocês entendem qual foi a motivação na vida desse homem? Foi amor pelas almas que perecem, igreja. Foi isso que o combustível da igreja em toda geração. Aliás, em uma época onde não tinha Facebook, onde não tinha YouTube, onde não tinha Insta, onde não tinha televisão, avião, nada. Hoje nós temos tudo. E por que Jesus ainda não veio? Porque falta amor. Esses homens, em pouquíssimo tempo, a Bíblia diz que eles inundaram o mundo conhecido daquela época com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque eles amavam as almas que pereciam. John Knox, reformador escocês, o exemplo dele para mim é um dos mais extraordinários. Esse homem estava tão comprometido com a conversão da Escócia que ele fazia dias de jejum, dias no plural, orando para que a Escócia aceitasse a mensagem da reforma protestante. A esposa dele, certa vez, vendo seu marido emagrecer, adoecer, chegou para ele e disse: meu amor, venha comer. Ao que então ele respondeu: mulher, como posso eu comer? Com o meu povo padecendo, eu tenho que orar. Ó Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro.
Quantos de vocês já oraram assim pelo núcleo bandeirante? Oh Deus, entrega esse lugar nas minhas mãos, Deus, ou eu morro. Entrega a escola onde eu estudo, Senhor. Entrega o meu ambiente de trabalho, Deus, nas minhas mãos. Eu não posso suportar ir para o céu, Senhor, e ver os meus colaboradores, e ver os meus amigos da escola, ver os meus vizinhos perdidos, Senhor. Entrega nas minhas mãos, Deus. Meus irmãos, a igreja cristã nasceu assim. Se você ler o livro Atos dos Apóstolos, você verá que a primeira oração que fez o Espírito Santo descer poderosamente sobre a igreja, sabe o que eles oravam a Deus? Eles oravam: Senhor, nós somos indoutos, nós somos incapazes, nós não vamos conseguir pregar essa mensagem para essas pessoas, nós não conhecemos o idioma delas, nos capacita, Deus, para alcançar essas pessoas. E assim, com esse sentimento de amor altruísta, o Espírito Santo lavou a igreja num batismo, meus irmãos. E na primeira pregação de um homem cheio de poder, 3.000 almas se entregaram aos pés do Senhor Jesus. O último exemplo, John Nevins Andrews, missionário adventista. Quem sabe um dia eu volte para contar a história desse que é o pioneiro que mais me inspira da igreja adventista. Ellen White que me desculpe, mas a história de Andrews é extraordinária, irmãos. Nós deveríamos ler e reler, ensinar para as crianças, ensinar para os jovens, porque ela é inspiradora. Um homem culto, um homem capaz, falava 7 idiomas. Quando perguntaram para ele: Pastor Andrews, o senhor seria capaz de escrever a Bíblia de memória? Ele disse: o Antigo Testamento não, mas se o Novo Testamento se perdesse, eu poderia reproduzi-lo, palavra por palavra, disse ele. E certa vez, quando a Europa ainda não conhecia a mensagem do segundo advento, o pastor Tiago White, numa assembleia da igreja adventista, começou a dizer: irmãos, os nossos amigos da Europa precisam de missionários. Eles estão clamando, eles ouviram a palavra da segunda vinda de Jesus e nos escrevem cartas dizendo: irmãos, nós precisamos de um pastor que venha aqui nos batizar. E ninguém ia. Quando então o pastor Tiago White terminou o seu apelo dizendo: quem aqui está disposto a atender o chamado dos nossos irmãos da Europa? De repente, lá ao fundo da igreja, um homem magro, alto, com a barba ruiva, se levanta e ele diz: se vos parece bem que eu possa servir a obra do Senhor, quero vos dizer: eis-me aqui e envia-me a mim. Primeiro missionário da igreja adventista do sétimo dia enviado para fora dos Estados Unidos. Se você lê a história desse homem, você chora. As condições que ele vivia, ele vendeu a sua própria casa para comprar as passagens dele, da filha e do filho para irem para a Europa. Vivendo num porão de uma casa, em condições insalubres. A filha dele, de 8 aninhos, irmãos, morreu rapidamente. Quando então, pouco tempo depois, o pastor Andrews adoeceu, tuberculose. E já no seu leito de morte, incapaz de escrever, ele chamou o filho dele, Charles, e disse: Charles, eu preciso enviar minha última mensagem para a minha igreja nos Estados Unidos. E a última mensagem foi publicada na revista Review and Herald, e aí está a declaração dele: nunca me impressionei mais com a importância da obra na qual estamos empenhados no tempo presente. O meu coração está preso a ela, e numa obra tão sagrada, eu alegremente gastaria e me deixaria gastar. Isso aconteceu literalmente com ele. Almas estão o quê? Perecendo. Você vê o que moveu ele? Almas estão perecendo, as quais agora estão sendo alcançadas. O tempo para o trabalho é curto e a noite em que ninguém pode trabalhar está próxima. Amor pelas almas que perecem. Fecha o parênteses aqui. O assunto da verdade presente, ele é tão importante na Bíblia que ele não é exclusivo da nossa geração. Cada geração da história da igreja, Deus enviou uma mensagem especial. Na época de Adão, a mensagem mais importante, que foi lá no Éden, na própria queda, foi assim: porei
inimizade. Foi a primeira verdade presente que Deus enviou na história da humanidade. Porém, 1656 anos depois da queda, chegamos na época de Noé. E qual foi a mensagem mais importante que Noé pregou na sua geração durante 120 anos? Qual foi a mensagem? Arrependimento, porque o mundo seria destruído pelo quê? Dilúvio. Só que o tempo passou, a destruição aconteceu. A mensagem mais importante na época de Abraão já era outra. Deus repetiu várias vezes isso para ele, ao dizer que através dele, ele faria uma grande o que, igreja? Nação. 430 anos depois de Abraão, chegamos em Moisés. E agora a mensagem na época de Moisés era: povo, Deus me enviou para libertar vocês da terra do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e o quê? Vocês estão entendendo como para cada época Deus mandou uma mensagem especial? E homens e mulheres de Deus se envolveram na pregação dessa mensagem e viveram-na. Esses dois personagens aqui são aqueles que mais me ajudam a entender como a mensagem para cada época é exclusiva para cada época. Aqui, por exemplo, sabe qual foi a mensagem mais importante que Jeremias pregou durante o seu ministério? Lembram? Jeremias disse que o povo não deveria resistir ao rei da Babilônia, porque eles passariam 70 anos escravizados aonde? Lembram? Na Babilônia. Então a mensagem de Jeremias era: vá para a Babilônia. Só que 70 anos depois, a mensagem de Esdras era diametralmente oposta. Enquanto Jeremias dizia: vá para a Babilônia, Esdras dizia o quê? Saia de Babilônia, volte para Jerusalém. E dessa maneira, João Batista, arrependimento e primeira vinda de Jesus. Martinho Lutero, qual foi a mensagem mais importante que Lutero pregou naquela geração? Quem lembra? Salvação pela graça, justificação pela fé, salvação pela fé, como um dom gratuito de Deus. E eu pergunto, era importante que aquela geração de Lutero ouvisse essa mensagem, sim ou não? Meus irmãos, esses caras que viveram na época de Lutero, eles eram ensinados a pagar para comprar o perdão dos seus pecados. E assim, chegamos nessa época aqui. Guilherme Miller. E qual foi a mensagem mais importante que Miller pregou, que fez ele vender a sua fazenda para pregar essa mensagem? Qual foi? A volta de Jesus. E agora chegamos onde nos interessa. Esse ato de tempo, que a Bíblia e as profecias chamam de tempo do fim, consumação dos séculos, últimos dias, fim dos tempos e por aí vai. E é aqui que nós estamos vivendo. Eu comecei essa semana perguntando quantos acreditavam que Jesus está voltando, e eu termino essa mini semana perguntando quantos de vocês esperam Jesus vir na sua geração. Diga amém. 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 Se você acredita, então você está vivendo aqui. Desde 1844, não dá tempo aqui hoje, mas nós já estamos inseridos no tempo que a profecia chama de tempo do fim, últimos dias. E a pergunta é: qual é a mensagem mais importante então para nós que vivemos nos últimos dias, no tempo do fim? Qual que é o alimento que Deus enviou para você? Alimentar os seus amigos da escola? Alimentar os seus colegas de trabalho? Alimentar a sua vizinhança? Que mensagem seria essa? Antes disso, não vai dar tempo. Eu queria muito me aprofundar nisso daqui com vocês, mas eu tenho certeza que o pastor Renan vai ainda abordar muitos dos temas que a gente discutiu aqui durante a semana, vai aprofundar os assuntos, vai detalhar os assuntos, mas eu só preciso fazer uma menção aqui com vocês. É nosso dever. Se você está comprometido com a missão, é seu dever conhecer a sua geração. Você entendeu? Isso dá quase uma frase de efeito, né? Mas não é. Se você está comprometido com a missão, você precisa conhecer a sua geração. Sabe por quê? Porque pregar a mensagem hoje não é a mesma coisa do que pregar há 20 anos, por exemplo.
E sabe qual que é o problema que nós temos hoje dentro da igreja? 2 extremos, irmãos. Nós temos um extremo, que é o povo que conhece a mensagem, mas não conhece a sua geração. E aí quer viver uma vida assim meio extremista, fanática, tentando enfiar a goela abaixo das pessoas a mensagem. Isso é um erro. Mas nós temos um outro extremo. E qual que é o outro extremo? É aquele povo que conhece a sua geração, mas sabe o que estão fazendo com a mensagem? Sacrificando a mensagem, relativizando a mensagem. São os 2 extremos. Isso é muito perigoso. A gente repete várias vezes isso na igreja adventista. Uma citação do livro Ciência do Bom Viver, só que a gente esquece. Jesus, ele não chegava no meio da multidão dizendo assim: olha, creia no Evangelho, o sábado é de Deus, e pare de comer carne disso, e pare. Não, irmãos. Jesus não chegava para o povo dizendo assim: segue-me, não. Você lembra qual que era a primeira coisa que Jesus fazia antes da última, que era segue-me? Quem lembra dessa citação? Ele se misturava com o povo, para conhecer a sua geração. E aqui tem um livro, é uma sugestão para aqueles que querem. Um livro organizado por um grande teólogo, que é o Donald Carson, e já no primeiro capítulo, um outro pregador vai tratar sobre as características da sua geração. Eu não vou conseguir entrar nelas aqui, como eu já falei, mas uma apenas, para a gente, rapidinho, isso daqui, ó, pluralismo religioso. Você vive numa geração onde as pessoas acreditam que não tem verdade absoluta, que são várias verdades, que placa de igreja não importa, que todos os caminhos vão te levar para o mesmo Deus. Isto é o pluralismo religioso. A outra característica é que você vive numa geração muito preocupada com a imagem. E é por isso que você precisa cuidar com a imagem que você está passando para a sua geração. Seja no seu dia a dia, ou seja na internet. Cuide com a imagem que você passa para as pessoas ao seu redor. Se você escrever na internet qual que é a igreja mais organizada do mundo, no Google, sabe qual que é a resposta que o Google vai te dar? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que não basta nós sermos institucionalmente organizados e passarmos uma boa imagem institucional se no nosso dia a dia, individualmente falando, nós não fazemos isso. Aliás, tem pessoas que às vezes leem os livros de Ellen White e ela recomenda, né? Por exemplo, a Bíblia tem recomendações sobre como eu devo me vestir, sim ou não, irmãos? Tem, né? E quais são as recomendações que a Bíblia dá sobre a maneira de um cristão se vestir? Princípios, quais são? Modéstia, pudor, decência, não é? Só que tem um monte de cristão que pega as citações de Ellen White da Bíblia e, usando até palavras da própria Ellen White, andam igual um espantalho na sociedade. Se vestem mal, não se preocupam com a imagem. Ser decente, ser modesto, não significa ter mau gosto, irmãos. Eu sugiro para quem gosta aqui do assunto, Deus é um Deus tão preocupado com detalhes. Tem um livro, é um livro científico chamado A Psicologia das Cores. Você sabia que até as cores que você usa transmitem mensagens para a sociedade? Sabia disso? Até as cores que você escolhe. Então nós precisamos nos preocupar com a imagem, porque nós vivemos em uma geração, e aliás, digo para vocês, as pessoas da sua geração, elas não compram produtos, elas compram valores. E isso quem diz são os próprios estudiosos de marketing e publicidade. Então nós precisamos preservar uma boa imagem, uma boa conduta, uma ética diante da sociedade. Enfim, já me demorei demais nisso daqui. Conheça a sua geração. Aqui vai mais uma sugestão para quem quiser. Esse daí é um livro escrito por um pastor adventista, que é o pastor Douglas Reis. E em um dos capítulos, ele dá 12 características da sua geração. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa. Qual que é a verdade mais importante para o nosso tempo?
Qual que é o alimento que as pessoas estão esperando para comer, a fim de se prepararem para a segunda vinda de Jesus? Sabe qual que é? Está aqui, irmãos. Através de um paralelo de textos, Mateus 24:14 e Apocalipse 14:6, nós concluímos que o Evangelho do Reino, que vai ser pregado para todas as nações, é aquilo que chamamos de mensagem dos 3 anjos. E isso nós concluímos por um paralelo, está muito claro isso daqui. Vejam que quando João abre o assunto da mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14, ele repete praticamente as mesmas palavras de Jesus em Mateus 24. Jesus falou do Evangelho do Reino, João falou do Evangelho eterno. Jesus falou que tem que ser pregado, João falou que tem que ser pregado. Jesus disse que é para todas as nações e João diz que é a cada nação, tribo, língua e povo. Conclusão: esta é a mensagem. Só que não se atreva a anunciar essa mensagem sem conhecer a sua geração. Não se atreva a sair dizendo por aí, temei a Deus e dá-lhe glória porque chegou a hora do seu juízo, sem conhecer a sua geração. Mas esta é a mensagem. Mesmo no século 21, nas condições que encontramos hoje, debaixo do que muitos chamam de pós-modernidade, a mensagem é essa. Só que eu quero empurrar esse negócio um pouquinho mais além. E agora, o que sobrou da tua atenção, na nossa mini semana de oração, eu queria que você dedicasse aqui. Eu quero ir um pouco mais além nisso daí. Eu poderia usar a Bíblia, mas para a gente ganhar tempo, nós vamos para uma citação. E o que a gente vai ler aqui dá para ser provado só pela Bíblia, mas eu preciso resumir e ser um pouco rápido nesse negócio. Mas olha aqui para frente agora e preste atenção. Qual é o alimento mais importante? O texto diz: encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Prestem atenção que eu vou precisar da ajuda de vocês mais para frente. Um pergaminho foi posto nas mãos do anjo. Que anjo que é esse, irmãos? Terceiro anjo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra, com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem, aos seres humanos. Esta mensagem estava destinada a colocar os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. O terceiro anjo termina a sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É agora que eu quero o máximo da tua atenção. É agora. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. Ele quem? O anjo. Mas qual anjo que é? Me ajudem. O terceiro anjo. Então o terceiro anjo cita aquelas palavras e ele aponta para o santuário celeste. A mente de todos os que abraçam esta mensagem, que mensagem? Vocês estão entendendo? É dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Vamos tentar ilustrar isso daqui para facilitar. O texto e a Bíblia dizem que Jesus, até um determinado momento da história, lá no céu tem um santuário, um templo. Ele permaneceu aqui dentro, que é chamado de lugar o quê? Santo. Mas houve um momento, a verdade é que logo que Jesus subiu para o céu, ele entrou no Santíssimo, para inaugurar a cerimônia do santuário. Só que ele voltou e exerceu a sua intercessão no compartimento santo até um momento da história. Ele então entra no lugar santíssimo e para em frente da arca. E ao parar na frente da arca, ele pega um pergaminho,
E ele coloca o pergaminho nas mãos do anjo. Que anjo que era mesmo? Que me deu um lapso aqui já? O terceiro anjo. E ele diz: anjo, voe até o planeta Terra e envie para os habitantes da Terra a última mensagem que vai preparar o mundo. É o alimento, irmãos, que o mundo está esperando para ouvir. E o texto continua dizendo que todas as pessoas que aqui na terra abraçaram a mensagem do terceiro anjo, a mente deles entrou junto com Jesus aonde, irmãos? No Santíssimo. No Santíssimo. No Santíssimo. Vamos lá. O diabo consegue acessar o que está dentro da sua mente, sim ou não? Não. Mas ele consegue indiretamente penetrar na sua mente, sim ou não? E como Satanás consegue de maneira indireta acessar a mente do povo de Deus? Como? Tentação. Mas o que ele usa para tentar a gente? Opa, ouviu alguém dizer? Os sentidos, exatamente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Dependendo do que você anda assistindo, ouvindo, comendo, os lugares que você anda frequentando, você está, atenção, escolhendo consagrar a sua mente a Deus ou a Satanás. E sabe o que mais? A única maneira de o diabo destruir um cristão nessa geração é desviar a tua mente de onde, irmãos? Do lugar santíssimo. É a única maneira. Sabe por quê? Porque a batalha entre Jesus e Satanás é uma disputa para ver quem vai controlar a sua mente. Porque a mente é a capital do nosso corpo. Quem controla a mente controla a vida por inteiro. Só que tem uma diferença. Enquanto Jesus é um cavalheiro, o diabo é um covarde. Ele não pede licença para entrar. Ele vai tentar você, como acabaram de dizer aqui as nossas crianças. Mas é uma luta. Não por acaso o apóstolo Paulo vai fazer um apelo profundo para a igreja dos romanos, dizendo assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a nossa mente hoje, isto é a verdade presente. Verdade presente hoje significa eu viver, eu conhecer e eu pregar a mensagem do terceiro anjo, e através disso a minha mente deve estar aonde, igreja? No Santíssimo. Agora me ajuda aqui. Por outro lado, qual que é a única maneira da sua mente hoje estar dentro do lugar santíssimo? Só tem uma forma. Um de cada vez, para não virar confusão na igreja, por favor, né? Qual que é a única maneira da nossa mente entrar no lugar santíssimo? Olha, irmãos, eu poderia ter entrado dentro dessa igreja hoje, poupado o tempo de vocês, sentado no banco da igreja, colocado essa imagem aqui, e essa imagem é o meu sermão. Para mim, essa é a imagem mais extraordinária que já foi feita pela igreja de 27 do sétimo dia. Meu sonho ainda é pegar essa imagem em alta qualidade e fazer um quadro dela, porque essa imagem representa a verdade mais importante da nossa geração. Famílias aqui com a mente no Santíssimo, mas a pergunta é como? Não é só intimidade, é importante, mas não é só isso. Oração não é só oração. Tem muita gente orando hoje, mas que a mente não está no Santíssimo. Eu vou voltar no texto. Vamos voltar. Vocês sabem que vocês se esqueceram. Olha só. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. Ele quem? Lembram? Que anjo? O terceiro anjo. Agora está aqui, ó. A mente de todos os que abraçaram esta mensagem é dirigida ao lugar santíssimo. Então, qual que é a única maneira da nossa mente hoje penetrar o céu, atravessar os portais do reino de Deus e entrar no lugar santíssimo? É conhecendo, vivendo e pregando qual mensagem, irmãos? A terceira mensagem angélica. Só que aí nós temos um perigo. O perigo de alguns acharem que pregar a mensagem do terceiro anjo é só falar de profecia. Porque quando eu leio na Bíblia, lá diz assim a mensagem do terceiro anjo:
se alguém adora a besta e a sua imagem, quem quer que receba a sua marca, o seu nome e tal. E aí o povo, eu já fui desses fanáticos, que repreendia até dizendo, os pastores da igreja não falam mais de profecia. Já não se fala mais de profecia. Eu achava que só tinha que subir no púlpito para pregar Daniel e Apocalipse, irmãos. Sabe o que é isso? Fanatismo e falta de compreensão do que é a mensagem do terceiro anjo. Deixa eu te mostrar. E para isso eu precisaria gastar talvez um mês aqui com vocês. Mas o pastor Renan vai fazer esse trabalho, né, pastor? Pastor só dá risada ali, né? 4 anos, aí, ó, 4 anos, irmãos. Isto é mensagem do terceiro anjo. Dentro da teologia cristã adventista, isto é mensagem do terceiro anjo. É a mensagem mais completa que Deus já enviou para as pessoas deste mundo se prepararem para a segunda vinda de Jesus. Essa metáfora do corpo não é ideia minha, ela também está inserida na teologia da bíblica da igreja, onde o corpo é uma representação da mensagem do terceiro anjo, é a estrutura, é a nossa identidade profética, a nossa mensagem profética, nosso estilo de vida profético, etc. Mas um corpo não vive só de tronco e tórax, não. Um corpo precisa ter um braço. E o braço direito da mensagem do terceiro anjo, qual que é, irmãos? A mensagem de saúde. Mas aí, irmãos, eu vejo isso daqui, vocês não têm ideia do quanto meu coração se entristece, irmãos. Porque se o nosso povo entendesse isso daqui, nós não teríamos tanta divisão dentro da igreja. Porque hoje tem pessoas brigando por causa do braço, porque não entendem o braço, sabe o quê? Tem alguns que fazem do braço o corpo inteiro, que acham que a igreja adventista é uma ONG vegana. Muitos que pensam assim, que a igreja tem reforma, é concílio de saúde, é feira de saúde, é aula de culinária, é pregação de saúde, é palestra de saúde, fica nisso, fica só nisso. Mas por outro lado, tem aqueles que se pudessem faziam, sabe o quê? Esquartejava o braço, arrancava fora e mandava lá para o quinto dos infernos. Que reforma de saúde que nada. Eu não vou ser salvo pelo que eu como ou pelo que eu bebo. Já viu alguns que falam assim? São os extremos, irmãos. Justamente porque a gente não compreende as coisas no seu devido lugar. Vejam que essa mensagem também tem as pernas. As pernas é o que sustenta que é a mensagem da ciência da verdadeira educação. Vocês sabiam que cada uma dessas mensagens vieram se desenvolvendo desde 1844? 1863 nós aprendemos a mensagem de saúde. 1872 a mensagem da educação. 1888, o que diz aqui? Justificação pela fé, o coração da mensagem do terceiro anjo. Sabe o que aconteceu em 1888? Os pastores adventistas eram tão cheios de si, tão orgulhosos, que eles iam para os debates com os evangélicos e voltavam dizendo: nossa mensagem é invencível, nós não perdemos para ninguém, é a lei, 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 e acabou e ponto final. Aí Deus usou a vida de Ellen White e de 2 jovens chamados Wagner e Jones para dar uma lapada na igreja. Ellen White chegou ao ponto de dizer: sabe o que? Vocês falam tanto sobre a lei, que chegaram a ficar secos, como os montes de Gilboa, que não recebem a chuva e nem o orvalho durante vários anos. E aí Deus manda 2 jovens para nos ensinar a relação da lei com a graça, da fé com as obras, e por aí vai. 1888. Eu fiquei maravilhado no passado, eu fui pela primeira vez visitar a Conferência Geral da Igreja Adventista, e lá tem um quadro gigante, muito bonito, contando toda a história da igreja, através de uma jornada até chegar ao céu, e no meio do quadro, eu fiz questão de tirar foto ali, no meio do quadro tem uma pintura, sabe de quem? De Jesus Cristo, para mostrar, sabe o que, irmãos? Nós só falamos de saúde, nós só pregamos profecias, nós só temos escolas, nós só pregamos sobre justiça de Cristo e justificação pela fé por uma razão: levar pecadores arrependidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da mensagem do terceiro anjo, ele é o foco da mensagem adventista, ele é a nossa razão de ser.
É por isso que eu uso aqui uma frase de Calvino, onde ele disse assim: para todo pregador, se você está preparando um sermão e você não encontrou Jesus Cristo ainda dentro da sua mensagem, isso significa que o seu sermão ainda não está pronto, porque Jesus é o centro. A gente cantou isso aqui durante essa semana. Ele é o centro. E aí, eu olho para essa imagem e eu me pergunto, por que Jesus ainda não voltou se a gente tem tudo? Nós temos um dos melhores parques gráficos da América do Sul. Nós temos uma das melhores redes de comunicação, talvez até do mundo. Equipamentos modernos de última geração. Nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos uma estrutura, meus irmãos, colossal. E aí talvez esteja a razão. Essa é a última citação. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem de qual anjo? Do terceiro anjo, proclamando no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final já estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Sabe o que está faltando? Está faltando uma igreja unida, conhecendo, vivendo e pregando a mensagem do terceiro anjo. Meus irmãos, eu estou cansado desse mundo. Estou cansado desse mundo. Esses dias nós recebemos uma notícia muito triste, justamente do meu amigo que está gravando a série O Grande Conflito lá em Portugal junto comigo. O pai dele se aposentou, 70 anos de idade, a mãe junto, os dois se aposentaram juntos. E eles amam viajar, é bonitinho até de ver. Eles tinham lá um trailer, tinham comprado um carro, ansiando a aposentadoria, fazendo projetos para viajar pela Europa com um trailer atrás. Aí de repente o pai do meu amigo começou a perder peso de maneira rápida. E a esposa do meu amigo chegou para ele e disse: Rubem, está muito estranho, teu pai está perdendo peso muito rápido. Ele precisa de um médico para ver o que é. E aí o pai dele foi ao médico e ele foi diagnosticado com câncer já em estado avançado, metástase por vários lugares do corpo. Foram 6 meses, irmãos. 6 meses de tratamento. E o pai do meu amigo morreu. Morreu, acabou. Que mundo é esse, irmãos? Quantas injustiças, pensa. Um casal trabalha a vida inteira sonhando chegar à sua aposentadoria, para dividirem juntos viagens, e de repente acabou. Que mundo é esse, irmãos? Oh, meus irmãos, eu espero Jesus voltar o quanto antes nas nuvens dos céus. No ano de 1988, na Armênia, era um dia comum como qualquer outro. Uma família estava dentro de casa se preparando para sair para as suas atividades e o pequeno Armand ia para a escola. O pai dele deu um beijo nele, se despedindo, dizendo: até a noite, meu filho. E aí o Armand olhou para o seu pai e disse: papai, eu queria que hoje o Senhor me levasse na escola. E aí o pai do Armand olhou para ele e disse: filho, eu sou muito ocupado, hoje eu tenho um dia muito atarefado, a agenda do pai está cheia, eu não vou conseguir levar você na escola. E aí o Armand olhou para ele com aquele olhar marejado e disse: pai, só hoje. E o pai acabou cedendo. Pegou o filho, colocou no carro, foi até a escola, abriu a porta, deu um beijo no filho e de novo se despediu dizendo: até mais, meu filho, até a noite. E aí o filho, que já estava a caminho já da escola, dá a volta e diz: pai, não, eu queria que o Senhor hoje me buscasse também. E aí o pai do Armand novamente diz: mas filho, eu já fiz um esforço para vir aqui até a escola te trazer, o pai teve que remanejar a agenda. Papai, só hoje, papai. Tá bom, filho, o pai vai dar um jeito. O filho foi feliz para a escola, o pai para o seu trabalho. Enquanto eles estavam nas suas atividades, a Armênia foi sacudida por um terremoto, um dos maiores da história da Armênia e do mundo,
que ceifou a vida de 22 mil pessoas. O pai do Armand, quando o tremor começou, seguindo os protocolos, ele saiu do edifício onde estava, foi até o lado de fora, esperou o tremor passar e a primeira atitude dele foi ir até a escola. Quando ele chegou na escola, estava debaixo de ruínas. Os pais ao redor chorando, em prantos. Esse pai, desesperado, cheio de amor, começa a subir nos escombros e tirar. Escombro atrás de escombro e tirar. E os pais ao redor dizendo: saia daí! Se você mover alguma rocha, alguma pedra errada, você pode até matar alguém que talvez esteja vivo. E esse pai não parava. O homem trabalhando incansavelmente até os bombeiros chegarem. E quando os bombeiros chegaram, ele continuou. 2 horas de trabalho. 4 horas de trabalho, irmãos. 10 horas de trabalhos ininterruptos e as mãos dele calejadas, ensanguentadas, e ele não parava. 24 horas trabalhando. 36 horas de trabalhos. E esse homem não parava. Até que ele pegou um escombro, ele removeu, jogou para o lado, e ele deu um grito, porque abriu um buraco ali, e ele gritou dizendo: Armand! Armand, meu filho! E lá ao longe, ele ouve uma voz: papai! Papai! E ele diz: meu filho, você está bem? Sim, papai! Alguém mais está vivo aí junto com você? Papai, todos os meus coleguinhas da sala de aula estão aqui comigo. E eu disse para eles que eles não precisavam se preocupar, porque hoje o meu pai prometeu que voltaria aqui para me buscar. Você entendeu a mensagem do Senhor para você? Você está cansado dessa vida como eu? Você tem decepções como eu? Você está ali apertado debaixo de escombros como muitos irmãos? Eu vim de Curitiba para dizer para você que o seu papai muito em breve virá das nuvens dos céus para tirar você das desgraças desse mundo, em nome do Senhor Jesus. Ele está vindo, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Creiam nessa promessa. Esperem essa promessa. Enquanto nós estamos aqui, cabe a nós nos prepararmos, comendo esse alimento, alimentando as pessoas. Eu quero chamar o meu amigo Elias, vai junto com a Raíssa, e nós temos uma mensagem musical. É a última dessa nossa mini semana, e eu quero desafiar você. Você que ouviu tudo o que ouviu durante essa semana, você que quer que a sua mente esteja no Santíssimo, você que quer consagrar a sua família a Deus, você que quer produzir cultura na sociedade para a glória de Deus, você que quer ser um bom cidadão nesse mundo, você que quer ser livre de acordo com o que a Bíblia ensina sobre liberdade, você que deseja fazer da palavra de Deus o alfa e o ômega da sua vida, e você que deseja fazer de Jesus o seu maior tesouro, o seu maior tesouro, você vai ficar em pé e você vai dizer: meu Deus, aqui estou eu, aqui está o meu coração, e eu quero rasgá-lo diante do Senhor. E eu quero que cada promessa dessa semana seja escrita aqui dentro, para que hoje a minha mente rasgue o céu, entre no santuário e esteja com Jesus, o meu maior tesouro, dentro do Santíssimo, até que Ele venha nas nuvens dos céus, para a honra e glória do Senhor.
Deixa eu ficar aqui mais alto. Vocês lembram que eu disse para vocês que eu teria um desafio hoje? Chegou a hora. Eu tenho um convite para fazer aqui para quem é adventista e está aqui nessa noite. E para quem está nos visitando, são nossos amigos aqui nessa noite. Para todos aqueles que entenderam a mensagem dessa semana e desejam conhecer a mensagem do terceiro anjo. Primeiro, para você que é adventista. A igreja tem uma série de livros que é a série mais importante. É a mais importante. Se você não gosta muito de ler, no mínimo esses 5 livros são a obrigação. Para você entender o grande conflito, a mensagem do terceiro anjo e como que a sua mente vai entrar no Santíssimo. Todo adventista que não leu esses 5 livros, você não tem uma visão de mundo bem adequada com aquilo que cremos e pregamos. Então eu quero desafiar você. Esses 5 livros você não vai anotar agora. Já vou explicar como é que isso vai funcionar. São Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. A igreja tem um plano de leitura para você ler esses 5 livros junto com a Bíblia. E até para as crianças, os adolescentes e pré-adolescentes aqui, tem como vocês participarem disso também, tá? Você pode ler esses livros e a Bíblia em 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Eu só tenho contato daqui da igreja, por enquanto, acho que do pastor Renan e acho que do Elias. Eu vou passar para eles e aí eles colocam, acho que no grupo da igreja, vem a melhor maneira de fazer isso chegar até vocês, tá bom? E aí vocês que vão aceitar esse desafio, o plano começa em janeiro, mas você não vai esperar até janeiro, porque se você esperar, você não vai fazer. Então você tem que começar ainda nesse mês, se possível amanhã. A única diferença é que ao invés de você terminar em janeiro, daqui a 2 anos, 3 anos ou 1 ano, você vai terminar em maio. Então, para os adventistas que estão aqui e vão aceitar esse desafio de estudar a Bíblia e estudar essa série de 5 livros, não vem ainda, mas eu vou te chamar para vir aqui e ficar do meu lado esquerdo. Por quê? Porque eu quero também convidar os nossos amigos que estão aqui nos visitando, foram nossos convidados durante essa semana, para aqueles que já estão estudando a Bíblia, ou para aqueles que vieram hoje ouvir essa mensagem e querem conhecer a mensagem do terceiro anjo, para se preparar para a mente estar no Santíssimo, para se encontrar com Jesus. Você não vai estudar mais livro nenhum, vai ser só a Bíblia. Só que eu sei que tem pessoas daqui da igreja que elas estão dispostas a ajudar vocês. No melhor dia, melhor horário e melhor lugar. Pessoas daqui. É por isso que eu vou precisar do seu nome e do seu contato. Primeiro porque eu vou orar por você e porque essas pessoas vão entrar em contato para estudar a Bíblia com você. Quem já está estudando e só falta dar o passo para entregar a vida para o Senhor Jesus aqui, eu quero te chamar também para vir aqui à frente em nome de Jesus. Porque acabou, irmãos. Não dá mais para a gente ficar adiando. São as decisões mais importantes da nossa vida. É estudar, é viver e se preparar, porque logo o nosso papai virá nas nuvens dos céus. Então os nossos convidados vão vir aqui, vão ficar do meu lado direito. Direito. E você que está aqui, eu quero te pedir para orar nesse momento. Porque eu sei que Satanás vai fazer o que ele puder para travar algumas pessoas aí nesse banco. Então, eu agora quero pedir por gentileza para o Elias e para a Raiz, se vocês puderem cantar a estrofe de novo da música, dessa mesma música. Enquanto eles cantam, eu quero convidar vocês para virem aqui à frente. Adventistas à minha esquerda, os convidados à minha direita. Se você tomou a decisão nessa noite, baseado nesse desafio,